Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi. Eu sou o presidente da Mobem, Mocidade Batista Emanuel. E é com imenso prazer que nós estamos felizes em compartilhar com vocês a EBJ 2020. O que é a EBJ? A EBJ é a Escola Bíblica de Jovens. É uma conferência que todos os anos nós promovemos durante o mês de julho. Então, no começo do ano nós tínhamos feito planejamento para esse evento, mas Deus quis que fosse dessa forma, pelo YouTube. Então, nós estamos aqui para promover esse evento e nós esperamos que seja de grande edificação na vida de todos vocês, né, que estão nos assistindo. Então, assim, falando um pouco mais sobre a EBJ, sobre a temática, esse ano nós teremos como preletores o pastor Jaime Júnior, pastor da Igreja Batista Manancial, também o pastor Bruno Leonardo, pastor da Igreja Cordeiro. Então, desde já, nós já queremos agradecer esses dois pastores por terem aceitado esse desafio. Sabemos que é um modelo totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, mas somos gratos primeiramente a Deus por Ele ter nos capacitado, eu juntamente com a minha diretoria, nossos conselheiros também, e queremos que esse evento seja uma bênção na vida de cada um de vocês. Então, assim, falando um pouco sobre a temática, esse ano nós iremos abordar a mordomia cristã. Mordomia no sentido de serviço, no sentido de administração, certo? E teremos 4 subtemas que serão abordados durante esses 4 dias. Serão gestão do tempo, gestão social, gestão financeira e gestão emocional. Cada subtema tem as suas ramificações e temas bastante atuais para todos nós jovens. Então, eu espero que esse evento seja uma bênção na vida de vocês. Nós pensamos com muito carinho em fazer esse evento, pensamos também com muito carinho na escolha desse tema dos preletores. Então, nós esperamos que seja uma bênção na vida de cada um de vocês, tá bom? Teremos também 2 oficinas que uma será ministrada pela irmã Natália Ribeiro, que é a esposa do pastor Bruno. Ela irá dar algumas dicas na parte de técnica vocal. Então, além desse vídeo principal que nós teremos todos os dias às 7 horas no canal da Mobem, né, no YouTube, teremos também vídeos secundários que são das oficinas. Então, nós iremos divulgar esses vídeos em horários distintos, tá bom? E teremos também outra oficina com a irmã Eveline, que é a esposa do pastor Fernando. Para quem não sabe, ela é minha mãe, tá bom? Quais são essas oficinas? A oficina que a irmã Natália Ribeiro vai dar, como eu já citei anteriormente, é a de técnica vocal. Então, se você tem interesse de aprender um pouco mais, algumas dicas sobre essa questão, sinta-se bem-vindo. E a outra oficina que nós iremos promover, que será com a irmã Eveline, será de arte e evangelização de crianças. Teremos algumas dicas de como usar flanelógrafo, como usar corinhos, algumas dicas de evangelização e teremos também a parte teórica, no sentido de ter o material, certo? Então nós iremos também promover essas 2 oficinas. Então queremos desde já convidá-los a participar e assistirem também a esses vídeos, tá bom? Então, para iniciarmos o nosso evento, eu queria fazer uma oração nesse momento, pedindo a Deus que seja conosco, também sendo com o ministério dos pastores que nos ajudaram grandemente. E, no mais, quero e desejo que vocês aproveitem esses vídeos. Como eu disse anteriormente, espero que eles sejam uma bênção na vida de vocês e que Deus continue abençoando esse ministério, né, a Mobem. Então, vamos orar. Oremos. Senhor, obrigado por esse dia. Te agradecemos, Senhor, por esse evento, pelo Senhor ter nos capacitado a estarmos promovendo. Te agradeço, Senhor, pelos pastores, também pelas pessoas que vão promover, Senhor, as oficinas. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um delas. Que o Senhor seja, Senhor, com a sua vida espiritual. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente os seus ministérios, tanto na igreja local, como também a questão dos pastores, o seu ministério na igreja também. Te pedimos, durante esses dias, que o Senhor possa estar levando os nossos corações ao encontro da Tua Palavra.
E em nome de Jesus, amém. Para iniciarmos, vamos fazer uma leitura que se encontra em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. Leremos uma passagem que fala sobre os despenseiros. Então, 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. Leiamos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém, irmãos? Então aqui nós falamos um pouco sobre os despenseiros. O que é um despenseiro? Despenseiro é uma pessoa que vai administrar, é uma pessoa, como ele citou aqui também, a questão do ministro. Nós somos considerados embaixadores na terra, somos representantes. Então, o que requer de um despenseiro? Que ele observe a palavra, que ele faça tudo aquilo que o nosso Senhor deixou ordenado para nós na Bíblia, até que o Senhor venha para julgar e agir conforme ele tem nos mostrado à luz das Escrituras. Então, para dar continuidade ao nosso evento, vamos passar agora para as músicas e, finalmente, para a mensagem. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante ao nosso evento e sintam-se muito bem-vindos em participar desses cultos que nós iremos promover. Então, grande abraço a vocês e lembrar que todos os dias nós teremos vídeos, tanto esse às 7 horas, como também no período da tarde das oficinas. Nada
O jovem e a mordomia cristã. Este é o tema da Escola Bíblica de Jovens da Igreja Batista Regular Emanuel deste ano de 2020. Será que jovem gosta de mordomia? Creio que depende do jovem ou do tipo de mordomia. Para esclarecermos esta questão, devemos saber primeiro o que é mordomia. Uma primeira definição diz que mordomia é a função ou ofício de mordomo. Mordomo é aquele que administra uma casa ou um estabelecimento. Uma segunda definição distinta diz que mordomia é qualquer regalia, conforto que se pode desfrutar sem que se tenha de despender qualquer esforço. Observe que a primeira definição tem a ver com responsabilidade dada a alguém, enquanto que a segunda definição tem a ver com as vantagens que alguém recebe sem fazer qualquer esforço ou pagar por isso. É mais ou menos quando alguém diz assim, vê uma pessoa tomando uma água de coco, deitado numa rede, recebendo do bom e do melhor, e aí você diz, só na mordomia, hein? Essa é a segunda ideia, ou a ideia dessa segunda definição. Hoje começaremos a meditar nesta IBJ sobre o primeiro tipo de mordomia dentro do contexto cristão, levando-se em conta que mordomia é uma ocupação de administração em que o mordomo está incumbido e da qual deve prestar contas. Será então que o jovem se interessa por esse tipo de mordomia? Considerando atualmente o tempo e as características da juventude, é difícil imaginar um jovem sendo um mordomo, até porque estima-se que o mordomo é já um senhor de uma certa idade, experiente, e que muito provavelmente já cessou o seu tempo de formação acadêmica, né? Um exemplo disso, bem conhecido, é o Alfred, o mordomo da família Wayne. O jovem, porém, ainda está na fase dos estudos, das descobertas e aventuras, dos sonhos e rebeldias, e se lhe fosse perguntado se gostaria de ser um mordomo com profissão, dificilmente responderia sim. Talvez por isso seja um desafio falar aos jovens sobre mordomia, pois a associação normalmente feita não é atraente ou interessante. Nós temos a tendência de gostar daquilo ao qual relacionamos algo agradável ou vantajoso. Por exemplo, é mais fácil um típico jovem querer ser o Bruce Wayne, o Batman, do que o Alfred. Na Bíblia, porém, vemos o exemplo de José, um jovem de 17 anos de idade que foi vendido por seus próprios irmãos aos mercadores midianitas, os quais venderam-no como escravo a Potifar no Egito. Este, por sua vez, ao ver que tudo que José fazia prosperava, o fez mordomo de toda a sua casa.
cuidando então de todos os seus bens. No Novo Testamento, Jesus usou a figura do mordomo em pelo menos algumas parábolas, destacando aqui duas, a do servo vigilante e a do administrador infiel. Paulo disse aos coríntios que os homens deveriam considerá-los como ministros de Cristo e despenseiros de Deus, e que esses despenseiros devem ser encontrados fiéis. Aqui a palavra despenseiro, a mesma palavra que pode ser traduzida como mordomo, e você encontra esse texto lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2. A Tito, Paulo também declarou, porque é indispensável que o bispo, ou seja, o pastor, seja irrepreensível como despenseiro de Deus. No caso, os pastores são como mordomos de Deus. E Pedro exortou a seus leitores, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em todos os textos descritos, e em seus respectivos contextos, o mordomo é um servo. Ele tem um cargo de confiança. A mordomia, portanto, é uma ocupação oficial e não opcional. E para o crente, a mordomia cristã é o encargo de servir ao Senhor Jesus Cristo. Lembra do Batman e do Alfred? Não somos os salvadores do mundo, mas somos servos do Salvador. Então, como devemos servir a Cristo? Meditaremos neste momento sobre um bem importantíssimo que Deus nos deu, o tempo. Leiamos Eclesiastes 3 e 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nossa lição principal nesta noite é que devemos administrar o nosso tempo segundo a vontade do Senhor. Como? Reconhecendo que o tempo é uma dádiva de Deus. A dádiva é um presente e, relacionado a essa figura, gostaria de refletir com vocês sobre 3 questões. A primeira é: o que é essa dádiva para nós? Sabe quando uma criança recebe um pacote assim bem bonito, embrulhado com papel de presente no seu aniversário? Ela com toda alegria pega aquele pacote e começa a abri-los para saber o que é o seu presente. Semelhantemente, gostaria que meditássemos sobre esse presente que Deus nos deu, o tempo. O que é isso? Uma das definições de tempo é medida de duração dos seres. Sendo assim, será que poderíamos separar o tempo da vida, uma vez que a duração dos seres implica em tempo de vida? Bom, algumas definições da vida são: atividade interna substancial por meio da qual atua o ser onde ela existe. Estado de atividade imanente dos seres organizados. Outra definição: duração desse estado, existência. E a terceira: tempo decorrido entre o nascimento e a morte. Sabe-se que no início de uma vida começa também a contagem de tempo de existência de um ser vivo. A partir daí surgem outras definições do tempo, como época ou ocasião própria. Agora tente imaginar se não existisse o tempo. Não existiriam também certas palavras do nosso vocabulário, como ontem, hoje, amanhã, passado, presente, futuro. Você já parou para pensar nisso? Não existiria quando, jamais, nunca, sempre, agora, cedo, breve, tarde, antes, depois, enfim, novo, velho. Não existiria lembrança e nem saudade. Nem existiriam as conjugações dos verbos nos tempos verbais. Eu não poderia dizer eu li, né? Eu leio ou eu lerei. Não haveria data, nem hora, nem calendário, nem relógio, nem aniversários, nem crianças, nem jovens, adultos ou idosos. Não existiria um mundo como nós o conhecemos. O tempo, então, existe porque Deus criou o mundo e estabeleceu o tempo e sua medição. O tempo implica em movimento e na existência dos seres criados. Tudo tem o seu tempo determinado, disse o sábio Salomão.
conforme Eclesiastes 3:1. Ao nos dar vida, Deus também nos concedeu juntamente a dádiva do tempo para nele vivermos. Esse nosso presente divino, portanto, é a vida no tempo, ou o tempo de vida. Em dezembro de 1734, Jonathan Edwards pregou um sermão sobre a preciosidade do tempo, no qual apresentou 4 razões por que o tempo é tão precioso. A primeira razão dada por Edwards é porque o tempo afeta a eternidade. E nós podemos lembrar de 2 Coríntios 6:2, que diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Embora saibamos que Deus planejou a nossa salvação mesmo antes da fundação do mundo, foi no tempo que recebemos essa salvação, que foi efetivada essa salvação. Por quê? Porque Cristo veio a este mundo, nasceu, viveu como um homem, morreu no lugar de todo aquele que nele crê e recebemos então pela fé, né, mediante a graça de Deus, a vida eterna. Então aquilo que realizamos no nosso tempo de vida teve um impacto para a nossa eternidade. E agora nós devemos viver nesta vida para o Senhor, buscando os valores eternos e não aquilo que é temporal. Uma segunda razão porque o tempo é precioso é porque ele é curto. Tiago 4:14 diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas neblina, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Realmente, quando você vê uma pessoa vivendo 100 anos, você diz, uau, quanto tempo, mas isso comparado com todo o tempo que já se passou e talvez o que ainda virá, é muito pouco. Nós não sabemos então quanto tempo iremos viver. E essa então é a terceira razão porque o tempo é precioso. Porque o tempo é incerto. Nossa vida é curta e mesmo sendo curta, e ainda sendo curta, é incerto. Eu posso estar hoje vivo e amanhã não. Muitas pessoas fizeram planos para muitos anos pela frente, mas por causa de um acidente, por causa de uma enfermidade, viveram menos do que esperavam. Por quê? Porque o tempo é incerto. E a quarta razão é porque o tempo não pode ser recuperado. João 9:4 diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Muitas vezes fazemos coisas que não deveríamos ter feito e passou, não tem como voltar atrás. Ou deixamos de fazer coisas que deveríamos ter feito e também o tempo passou e não podemos voltar atrás. Por isso o tempo é precioso e devemos aproveitá-lo ao máximo possível. Então, que dádiva valiosa! O nosso tempo é o nosso viver e isto é preciosíssimo. Vamos então para a segunda questão. O que esse tempo deve nos levar a sentir diante de Deus? Certos presentes, quando descobertos, geram naqueles que os receberam grande admiração para com quem os deu. Através deles podemos conhecer um pouco mais de quem nos presenteou. Já que foi Deus quem nos deu a vida e o tempo, o que pode ser maior do que Ele? Isso deve nos causar, então, admiração. Imagine agora alguém que recebeu um presente caríssimo, mas não sabe de quem o recebeu, nem para que serve. Quais seriam as indagações da sua mente? Conforme o livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, que se chamou de pregador e segundo alguns estudiosos já escreveu no final da sua vida, ou seja, quando ele estava velho, ele afirmou que tudo é vaidade. Eclesiastes 1, a partir do versículo 2, diz, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Literalmente é vapor, tudo é vão, inútil, sem sentido. Então ele questionou, versículo 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Por isso então Salomão aplicou seu coração a esquadrinhar tudo quanto sucede debaixo do céu e a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e a estultícia. Você pode ver isso no decorrer do capítulo 1, no versículo 3, no versículo 17.
Salomão, numa perspectiva terrena, o que ele chamou de debaixo do céu ou debaixo do sol, buscou a conhecer o que melhor seria que fizessem os homens em sua vida. Você vai ver lá no capítulo 2, no versículo 3, que até ele buscou beber vinho, mas manter a sua sobriedade, né, a sua razão, e ver se era algo bom para que o homem pudesse fazer. Através também de contemplar a natureza, de usufruir dos trabalhos humanos, dos grandes empreendimentos, da sabedoria, das artes, dos prazeres, das mulheres, dos bens materiais, das riquezas. Ele tentou conhecer um propósito, um sentido maior na vida, mas concluiu que tudo é vaidade correr atrás do vento. O que ele procurava? Buscava um sentido ou um propósito mais elevado, transcendente, um sentido para tudo, um fim último. Porém, o pregador percebeu que apesar de tanto esforço do homem e até do prazer proveniente de suas obras, no fim, nada lhe valeria. No final do capítulo 2, Salomão deixa claro que Deus controla tudo de acordo com o seu querer. Leiamos o versículo 26, pelo menos. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Você percebe então que aquele que agrada a Deus acaba recebendo, porque Deus deseja, até o fruto do trabalho do pecador. Então, de qualquer forma, por mais que esse pecador trabalhe e se esforce para querer tudo para si mesmo, Deus, que está soberano, é soberano sobre tudo, faz as coisas conforme Ele deseja. No capítulo 3, ao falar sobre o tempo, Salomão afirma que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Né? Versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E a partir do versículo 2, ele dá vários exemplos. Leiamos. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Veja que nesses exemplos nós podemos enxergar a soberania e a providência de Deus. Quem é que faz alguém nascer ou morrer? Não é o próprio homem, é Deus. Deus escolhe o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. Nós não fazemos isso. Até o momento, quando nós vemos aqui tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, todos nós sabemos, ou pelo menos os lavradores principalmente, sabem que há um tempo mais específico, um tempo melhor para a plantação de determinados tipos, né, de plantas. E há o tempo da colheita. Quem dá esse tempo, essas estações? É Deus. Então nós muitas vezes somos movidos a fazer algo dependendo da soberania de Deus, daquilo que Deus faz. Então nós percebemos em todas essas aqui, que muitas vezes nós agimos de uma forma, mas porque Deus determinou todas as coisas e acabamos agindo dentro daquela esfera, dentro daquela limitação que Deus concede então. Agora veja, embora façamos de tudo e busquemos o que quisermos, ou o que queremos, Deus está acima de todas as coisas. Então, no olhar horizontal, ou seja, no terreno, quando nós olhamos apenas para as coisas deste mundo, das coisas desta terra, as coisas materiais, que proveito há para o homem de todo o seu esforço? É o que diz o versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? A resposta é nenhum. Na verdade, Deus deu ao homem esta disposição para o humilhar. Veja o versículo 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. No versículo 11, lemos: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim.
Veja então, o Criador chama a nossa atenção através da beleza de sua criação, mas não nos permite compreender todas as coisas. O que significa eternidade nesse contexto? Devemos primeiramente lembrar que os seres humanos são seres temporais, limitados, né? Nós somos finitos. Deus, porém, é eterno. Ao nos criar, Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, seres com intelecto, emoções, vontade, seres sociais com alma ou espírito, diferentemente dos animais. Mas como seres finitos, como podemos conter a eternidade em nós, já que é dito que Deus pôs a eternidade no nosso coração? No contexto, infere-se que a eternidade tem a ver com o descobrir as obras que Deus fez como sendo algo além de nós. O ser humano, portanto, tem o desejo de alcançar o que lhe é transcendente ou impossível. Como se fôssemos um recipiente, buscamos nos encher de conhecimento para compreendermos todas as coisas ou de poder para fazermos o que quisermos. Porém, mesmo se um dia nos enchermos das coisas deste mundo até transbordar, ainda assim nos sentiremos como se estivéssemos vazios. Quanto mais o homem bebe das águas de seus desejos e de suas obras, mais sede sentirá. Somos apenas um vaso de barro, mas desejamos conter o oceano. Você já leu sobre espiritualidade em estudos acadêmicos seculares? Hoje, em muitos campos da ciência, o homem já é considerado uma unidade biopsicossocioespiritual. Ou seja, o homem tem uma dimensão biológica, o homem tem uma dimensão psíquica, tem uma dimensão social, mas também agora é considerado a dimensão espiritual. Em 1988, a Organização Mundial da Saúde incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, remetendo a questões como significado, propósito, o sentido da vida, mas não se limitando a qualquer tipo de crença ou prática religiosa. Muitos estudiosos até fazem uma diferença, né, dos conceitos de espiritualidade e religiosidade, dizendo que religiosidade tem a ver, claro, com uma religião, com suas crenças e seus dogmas, e que isso os impulsiona a certas práticas, enquanto que a espiritualidade, apesar de estar ligado com a religiosidade, é algo mais amplo, né, que não está então preso à ideia de uma religião ou de Deus, ou deuses, mas ela está relacionada com o transcendente, com questões definitivas sobre o significado e propósito da vida, e com a concepção de que há mais na vida do que aquilo que pode ser visto ou plenamente entendido. O que eu acho interessante é que esses estudiosos humanistas admitem que a espiritualidade é inerente ao ser humano, mas afirmam que não é sinônimo de religiosidade e apenas estão relacionados. Então vejamos a definição de religião segundo o teólogo e filósofo holandês Herman Doiver. Para ele, religião é o impulso inato da individualidade humana que a direciona para a verdadeira ou para a pretendida origem absoluta de toda a diversidade temporal de sentido. Considerando os dois conceitos, o de espiritualidade e de religião, pode-se afirmar que para o cristão, por exemplo, sua espiritualidade é religiosa, de fundamentação cristã bíblica, isto é, o sentido e propósito de vida está no Deus da Bíblia. Como Agostinho disse em suas confissões, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Para aquele que se declara não religioso, porém, seu entendimento por espiritualidade pode ser traduzido pela busca por outro sentido para a sua existência, outro sentido que não seja Deus, seja em si mesmo, nos outros ou em algo superior, uma força, uma energia transcendente. Na verdade, isto nada mais é do que outra religião e, a meu ver, fruto da eternidade que Deus pôs no coração do homem, o qual, neste caso, é como alguém que recebeu o presente, mas não sabe quem o deu e o procura de várias formas sem conseguir reconhecê-lo, e então coloca isso em outra coisa ou pessoa. Isto humilha o homem, pois tem que reconhecer que não é autônomo, que há algo que está além dele, o qual não consegue descobrir. O problema é que ao não reconhecer Deus como a razão de todas as coisas, o ser humano elege outro Deus,
tentando alcançar um sentido na vida, tais como os prazeres, como as drogas, o materialismo, o misticismo, o ateísmo, as ideologias várias como o marxismo, entre outras, e até coisas boas como família, trabalho ou alguma outra atividade saudável. Você já ouviu alguém dizendo: minha família é tudo, o meu trabalho é a minha vida, né? O esporte, a música, isso é a razão da minha existência? Às vezes é claro que falamos isso de forma hiperbólica, apenas para mostrar que gostamos muito disso, mas em outros casos, há pessoas que realmente colocam a sua vida naquelas coisas. E então se tornam ídolos. Voltando ao livro de Eclesiastes, capítulo 3, nos versículos 12 e 13, Salomão declara: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom, ou seja, presente de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Há outros textos em Eclesiastes semelhantes a esse, mas vejamos, Deus concedeu ao homem tudo o que lhe faz bem e lhe dá prazer, como um dom, como um presente, né? E conforme o versículo 14, nós sabemos que tudo que Deus faz durará para sempre. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Continuando, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Aí está então a razão de todas as coisas. E nós podemos perceber que as coisas não são um fim em si mesmas. Elas são um meio. Um meio que deve nos levar a temer a Deus. Depois de toda a sua busca, Salomão constatou, enfim, que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você vê isso lá em Eclesiastes 12 e 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Deus colocou em nós um apetite que só Ele pode saciar. Somente o Eterno pode preencher a eternidade que está no nosso coração. Esta eternidade nos faz buscar a Deus e exercer fé nele. Nisso eu vejo a graça de Deus. Temer ao Senhor é confiar nele, depender dele, esperar nele, submeter-se a ele, honrá-lo, reverenciá-lo e assim satisfazer-se nele, mesmo não entendendo ainda todas as coisas. Temamos a Deus e lhe sejamos gratos e não vivamos neste mundo como nihilistas que não enxergam sentido e nem propósito na vida. Portanto, jovem, como disse o pregador, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Eclesiastes 12 e 1. O jovem em seu vigor pode gastar a maior parte do seu tempo buscando a satisfação em coisas deste mundo, mas se não encontrar a Deus e temê-lo, jamais desfrutará da satisfação plena e terá desperdiçado não apenas o seu tempo, mas também a sua vida em vão. Não seja como o filho pródigo, lá da parábola de Lucas 15, versículos de 11 a 33, aquele jovem desperdiçou não apenas a sua herança em dinheiro que recebera de seu pai, mas também seu tempo e sua vida. Isto ficou muito bem ilustrado nas palavras do próprio pai quando recebeu seu filho arrependido, dizendo: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele que gasta o seu tempo em coisas terríveis, em coisas ruins, que não agradam a Deus, é como se estivesse morto. Com toda a sua imaturidade e obstinação, aquele jovem achou que poderia controlar todas as coisas. Ele queria ser autônomo. Mas o Deus que determinou tempos para todo o propósito debaixo do céu, lhe conduziu ao tempo de perder e ao tempo de prantear. E então o jovem entendeu que não poderia depender de si mesmo e voltou ao seu pai arrependido e desejando servir-lhe. Embora seja Deus quem nos levará aos tempos dos quais diremos que não teremos neles prazer, ele não é um estraga-prazeres. Pelo contrário, é a fonte do verdadeiro e pleno prazer.
O desejo de Deus é que tenhamos prazer nele em todo o tempo, mesmo nos tempos difíceis. Ele nos fez para isso. É o Senhor que nos faz encarar os tempos de sofrimento com perseverança, quando o tememos, e nos faz lembrar que a sua graça nos basta. É o Senhor que nos ajuda a sermos gratos até pelas provações, porque sabemos que Ele está no controle de tudo. É Deus quem nos motiva pela fé a obedecê-lo e segui-lo mesmo quando não entendemos todas as coisas. Aqueles, porém, que não têm Deus, não têm uma esperança segura e poderão sucumbir nos seus tempos ruins, em suas tribulações. O Criador nos presenteou com a vida e o tempo para desfrutarmos deles com temor e grata submissão. A terceira questão é: como deve ser usada essa dádiva? Como devemos usar essa dádiva? Muitas vezes recebemos de presente coisas que são complexas e precisam de um manual de instruções. Este presente que Deus nos deu não foi comprado nem fabricado por outra pessoa, mas Ele mesmo o fez e só Ele pode nos instruir a como usá-lo corretamente. No princípio, quando Deus formou o homem e a mulher, deu-lhes a responsabilidade de sujeitar a terra, dominá-la e aos animais também, conforme Gênesis 1, 27 e 28. E também a cultivar e guardar o jardim do Éden, conforme Gênesis 2 e 15. Deus os fez seus mordomos desde o início de suas vidas. Sendo assim, além do tempo, Deus deu ao ser humano uma missão. Sujeitar a terra implica em conhecê-la, estudá-la, cuidar dela, trabalhar nela. A ordem de cultivar e guardar o jardim deixa isso muito claro. Você chega num local muito bonito da natureza, mas ali não dá para você habitar confortavelmente. Você precisa fazer um local para você descansar, para você dormir, para você morar. Você pode, se quiser, produzir ali uma plantação, né, organizada, um jardim. Você pode construir coisas para o seu lazer, coisas para o seu trabalho. Você precisa trabalhar naquele local. Então imagina, o primeiro casal vivia num lugar paradisíaco, perfeito. Lembra que tudo que Deus fez, Ele disse depois que era muito bom. Mas o Criador e dono do jardim lhes deu o privilégio de cuidar dele. Isto é o que a teologia reformada chama de mandato cultural. Deus nos criou para gerenciarmos a sua criação. E mesmo depois da queda, ainda é nossa responsabilidade, como mordomos de Deus, cumprirmos essa missão. Lembra que os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, trabalharam com agricultura e pecuária de ovinos, respectivamente? Caim, depois, ainda edificou uma cidade, a qual chamou de Enoque, o nome de seu filho, lá conforme Gênesis 4:17. Os seus descendentes, por sua vez, desenvolveram habilidades para o cuidado de gado, fabricação de tendas, de instrumentos musicais e de ferramentas cortantes de bronze e de ferro, conforme Gênesis 4, 20 e 22. Você já parou para pensar na tecnologia para esse tipo de trabalho, esse tipo de produto ou produção, né? Você pode até pensar que cuidar do gado é uma coisa mais simples, mas não é. Precisa de toda uma organização. E a fabricação de tendas. Nós sempre imaginamos, principalmente pela ciência, nos homens das cavernas. Até acredito que homens podem ter habitado em cavernas em determinadas circunstâncias, mas nós vemos que desde o início os homens começaram a criar a sua morada, né? Tendas para a sua morada. E veja, instrumentos musicais e instrumentos cortantes de bronze e de ferro. O trabalho da siderurgia ou da metalurgia realmente é algo de grande tecnologia. Você tem que formar aquela liga metálica, né, no caso bronze e ferro, para então formar ou fabricar essas ferramentas. Isso você percebe desde o início, em Gênesis 4. Algum tempo depois, Noé e seus filhos construíram uma grande arca, por ordem de Deus, lá em Gênesis 6. Depois do dilúvio, Noé habitou em tendas, mais uma vez tendas, e ele era lavrador. Normalmente percebe que ele, da sua vinha, fez vinho e se embriagou, né? Logo depois do dilúvio, também Deus permitiu à humanidade que comesse carne de animais. Então surgiu a caça, e temos ali o nome de um caçador muito poderoso chamado Nimrod. Você vê isso em Gênesis 10 e 9. Então veja,
precisa de estratégia para caçar, né? Precisa de ferramentas, precisa de todo um planejamento. Mais tarde, os homens já sabiam fazer tijolos e começaram a edificar uma cidade, uma grande torre, pretendiam até chegar até o céu, a Torre de Babel. Lá em Gênesis 11 você pode ler isso. Então Deus dispersou o povo pela superfície da terra em grupos segundo os seus idiomas, né, que Deus então fez ali. Então fazendo com que fossem criadas ou fossem construídas, edificadas outras cidades e nações se formassem por todo o nosso planeta. Sabemos que muitos começaram a tentar usar o seu tempo de modo independente de Deus, deixando-o de fora. Mesmo assim, fizeram coisas boas porque foram feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. E por graça, o que nós chamamos de a graça comum, o Senhor lhes deu capacidade para fazerem o bem, mesmo que por motivações erradas. Por esta razão, eles se alegrarão em suas obras por pouco tempo, mas enfim se frustrarão. Isso fica muito claro em Eclesiastes 3 e 22. Diz assim: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então a recompensa é se alegrar naquilo que é aqui temporário, naquilo que é terreno. E as pessoas que não consideram Deus, que não enxergam sentido na vida, vão desfrutar desses prazeres passageiros. Contudo, Deus nos deu um presente do qual só desfrutaremos plenamente se o utilizarmos com Ele e para Ele. Perceba que Deus não deseja, então, a ociosidade do ser humano. Veja Eclesiastes 11 e 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que adianta ficarmos olhando para o tempo se não trabalharmos? Isso é ociosidade. Deus também não deseja a preguiça. Eclesiastes 10, 18. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. E é só lermos Provérbios que você vai ver outros textos até engraçados, né? Sobre a preguiça. Né? Vai ter com a preguiça, com a formiga, ó preguiçoso. Então tem até o exemplo da formiga que as pessoas devem seguir e não viver na preguiça. Também não devemos viver em indiferença, mas em ação. Eclesiastes 9 e 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O momento de servirmos, de trabalharmos, de produzirmos coisas boas, é no momento que estamos aqui vivos neste mundo. O pregador diz aqui: morto, você não pode fazer nada. Nosso tempo deve ser então produtivo. Portanto, os estudos e o trabalho são importantíssimos na vida de todos nós. Não devemos deixar Deus do lado de fora deles. Somos seus mordomos. Pense em quantos estudiosos que criam em Deus investigaram e descobriram coisas tão importantes para toda a sociedade. Por exemplo, o irlandês Robert Boyle, ele foi filósofo natural, químico e físico, foi considerado o fundador da química moderna e, como um cristão fervoroso, ele aprendeu grego e hebraico só para poder estudar a sua maior paixão, que era as escrituras, nos originais, nas línguas originais. O inglês Isaac Newton, um dos talvez cientistas mais conhecidos, ele foi astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo, né, e cientista, mais reconhecido como físico e matemático. Foi ele quem providenciou uma estrutura matemática para o cálculo dos movimentos de todos os corpos do universo, quem formulou a lei da gravidade, quem criou o telescópio refletor, e ele era um amante das escrituras, um estudioso. Ele escreveu estudos sobre as cronologias do Antigo Testamento e as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse. Também o pastor inglês Stephen Hawley é considerado, ele era um biólogo, né? Inventor, fisiologista, químico, né? Considerado um dos maiores. Foi ele quem fez a primeira medição quantitativa da pressão sanguínea. Foram seus experimentos que proporcionaram a criação dos instrumentos usados até hoje para medir a pressão arterial. Outro pastor inglês chamado John Mitchell
foi médico e naturalista e conhecido como cartógrafo. Ele foi considerado o pai da sismologia. Ele organizou o primeiro experimento laboratorial para medir a força da gravidade. William Herschel foi astrônomo e compositor, era um alemão, né, naturalizado em inglês. Foi ele o descobridor do planeta Urano, é considerado o fundador da astronomia sideral. Herschel, além de cristão fervoroso, né, que não faltava a nenhum dos seus cultos, ele tocava órgão na igreja, os hinos. E ele disse, o astrônomo não devoto a Deus deve ser louco. O puritano inglês Michael Faraday foi físico e químico e ele foi o descobridor da indução eletromagnética e fundador da teoria do campo eletromagnético. Ele é considerado o maior gênero experimental de todos os tempos. Ele dizia, quando foi perguntado certa vez, né, sobre o que ele pensava sobre a morte, ele disse quais eram as suas especulações. Ele disse, que especulações? Eu não tenho nenhuma, eu descanso nas certezas. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O Samuel Morse, físico, inventor, pintor de retratos e cenas históricas, ele inventou o telégrafo. Charles Babbage, o criador do computador, também era um cristão e grande estudioso da palavra de Deus. E vocês podemos ainda lembrar de tantos outros, mas nós não temos tempo, mas quero apenas destacar Johann Sebastian Bach, um luterano devoto cuja obra musical é admirada em todo o mundo e na qual sempre constava a sigla SDG, de Soli Deo Gloria, isto é, somente a Deus a glória. Isso deve nos lembrar o que Paulo disse em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E quanto a você? Tem cumprido sua missão de mordomo de Deus neste mundo? Como você tem utilizado o seu tempo? Quanto tempo você gasta nos seus estudos? Qual o seu propósito em realizá-los? É para a glória de Deus? Quando você busca um emprego, qual é a sua principal motivação? Eu quero buscar um emprego para ter que me dê um bom salário, né? Eu quero ter estabilidade. Será que você não busca um emprego porque quer glorificar a Deus? Quanto tempo você se dedica ao trabalho? Quais são os seus objetivos? Lembre-se, não deixe Deus de fora de suas atividades. Foi Ele quem criou o trabalho ainda antes da queda. E foi Ele quem criou todas as coisas para serem estudadas e nos deu tempo e sabedoria para realizá-los. Pois somos seus mordomos. Os estudos e o trabalho não são um fim em si mesmos. São meios para glorificarmos a Deus. E quanto ao seu tempo devocional? E o serviço a Deus na igreja? Eu acabei de citar alguns cientistas cristãos, alguns deles pastores, um deles músicos e outros estudiosos, teólogos que escreveram muitos estudos bíblicos, né? E mesmo assim eles conciliaram com o seu tempo de trabalho, com a ciência. Portanto, não seja como aqueles crentes judeus aos quais o autor da carta aos Hebreus disse que já deveriam ser mestres atendendo ao tempo decorrido, mas ainda necessitavam de leite. Isto é, dos ensinos básicos. Você vê isso em Hebreus 5:12. Eles foram negligentes em relação ao seu tempo de estudo bíblico e com Deus. O Senhor disse a Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, Josué 1:8. O salmista também disse, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, Salmo 42:1. Paulo também disse, orai sem cessar, ou seja, em todo o tempo, 1 Tessalonicenses 5:17. Apenas esses 3 versículos já seriam suficientes para sabermos que a nossa vida deve ser um constante culto ao Senhor. Mas ainda quero destacar o que Pedro nos exorta, né? A servirmos uns aos outros com o dom que recebemos, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo,
fazendo tudo na força que Deus supre, para que em tudo Ele seja glorificado. Devemos servir a igreja do Senhor. Então, em que você tem mais gastado o seu tempo? Lembre-se de que, como mordomos, prestaremos contas de tudo a Deus. Veja o que disse Salomão aos jovens em Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O jovem pode alegrar-se com muitas coisas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Mas Deus nos criou para gostarmos daquilo que é bom, belo e organizado. E certamente o estudo e o trabalho bem feitos, com temor no Senhor, serão edificantes e trarão alegria ao nosso coração. E a juventude é o período em que temos mais forças para executá-los. Enfim, quando Deus nos pedir contas, não nos envergonharemos. Lembre que Paulo disse em Efésios 5:15-17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Remir o tempo significa aproveitar o tempo ao máximo, mas gosto do significado literal do verbo remir, que é resgatar, porque isso me traz à mente a imagem de que o tempo pode estar preso às práticas e anseios pecaminosos da velha natureza e deste mundo caído, especialmente para aqueles que ainda são escravos do pecado. Porém, quando fomos resgatados por Cristo, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário, ganhamos a oportunidade de remir o nosso tempo para servi-lo, deixando de olhar somente para as coisas temporais e voltando os nossos olhos pela fé para as coisas eternas. Portanto, como mordomos tementes ao Senhor, aproveitemos o nosso precioso tempo ao máximo para produzirmos coisas edificantes e de valores eternos para a glória de Deus. Bem, em nossa conclusão, vimos até aqui que Deus nos deu um maravilhoso presente, o tempo de vida. Este presente é preciosíssimo e por ele podemos conhecer um pouco sobre aquele que nos presenteou, Deus. E quando o conhecermos melhor, iremos temê-lo e obedecê-lo, pois este é o dever de todo homem, o sentido da vida, o fim último. Ele nos instruirá a usarmos o nosso tempo com ele e para ele, para que possamos produzir obras ou coisas edificantes. Não devemos desperdiçar o nosso tempo, pois somos mordomos de Deus e a ele prestaremos conta. Mas não poderíamos deixar de falar que Deus, o Deus eterno, também se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, o qual veio a este mundo na plenitude dos tempos, como disse Paulo aos Gálatas, para tornar a todo aquele que nele crê filho de Deus, concedendo-lhe vida eterna, isto é, o tempo que jamais terá fim em comunhão com Deus. E no tempo estabelecido pelo Pai, Cristo voltará a este mundo e todos os crentes, os mordomos de Deus, habitarão para sempre com o Senhor. Esse tempo está próximo. Você está preparado para ouvir muito bem, servo bom e fiel? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós agradecemos pelo maravilhoso presente que o Senhor nos concedeu, que é o nosso tempo de vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver neste tempo, de modo que agrada a Ti, temendo ao Senhor, de conformidade com a Tua vontade, para o Teu inteiro agrado, para a Tua glória, produzindo aquilo que é edificante, aquilo que tem valor eterno. E assim, glorificando ao Senhor, assim agradando ao Senhor em todo o tempo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.